Nessa primeira atividade, a pergunta lá em cima está como número 1. Complete o quadro de números. Então, a gente tem um quadro bem grande, certo? Com alguns números preenchidos. Como vocês vão estar fazendo? Coloquem no caderno um número do ladinho. Se tiver condições de desenhar com a régua, pode desenhar. Se não, basta ir colocando os números organizados mesmo sem a tabela, certo? Então, como tem uma sequência aqui, vocês vão observar que aqui tem o 98, mais duas casinhas. Então, a gente vai concluir que vai sair do 1 e chegar até o 100. Aí, vocês vão preenchendo todas as casinhas até chegar ao 100, certo? Então, aqui 1, 2, 3, vai para o ladinho. Quando acabar toda essa linha, vem para outra, prestando atenção. Já tem um 45 para situar vocês. E depois tem algumas perguntas, vocês podem só responder. Qual o maior número do quadro? Qual o menor? Escreva os números que estão entre os 50 e os 57. Então, entre os 50 e entre os 57. Então, não vai aparecer os 50 e não vai aparecer os 57, que é só os que estão entre eles, certo? Se fosse dos 50 até os 57, eles iam aparecer. Como está dizendo assim, entre, então você não coloca nem os 50, nem os 57. Só os que estão entre 51, 52, etc. Ainda aqui na segunda questão, a gente tem um gráfico. Não há necessidade de vocês desenharem o gráfico, observem ele, olhem a imagem. E aí depois, quando vocês forem responder, vocês montam as continhas, tá? Tem uma introdução. O pai de Guilherme trabalha no zoológico. Guilherme ajudou seu pai a representar num gráfico a quantidade de animais que nasceram no zoológico durante uma semana. Aí tem o desenho para ilustrar, né? Também não precisa estar desenhando. E aí vocês observem, ó. 1 animal, 2, 3, 4. 4 filhotes, então, nasceram aqui somente do jacaré. Na segunda coluna, a arara. Então, vocês observem que vai o total de 5 filhotes. E assim por diante. Cada animal, né, dessa historinha aqui matemática, dizendo a quantidade que nasceu naquela semana. Quantos filhotes de girafa nasceram? Então, você tem que vir aqui, onde está escrito girafa, nessa coluna da girafa, e observar a quantidade de filhotes e fazer a resposta, certo? Não precisa fazer uma conta, basta olhar no gráfico. A pergunta B. Qual o total de filhotes que nasceram? Aí sim, você vai pegar todos os jacarés, todas as araras, todos os leões, todas as girafas, mais os macacos e somar, certo? Pode ir organizando em uma conta só ou em várias, até ver o total de filhotes. Letra C. Qual a diferença entre o número de macacos e leões que nasceram nesse zoológico nessa semana? Então, pega o total de filhotes de macacos que nasceram e de leões. Os leões são menos, então pega o total de macacos menos a quantidade de leões, certo? Então, na letra A, você vai fazer uma adição, sem precisar fazer, só olhando no gráfico. Na letra B, sim, montar a continha de adição. E na letra C, uma subtração, uma continha de menos.